o momento do impacto, né? O que acontece depois? O que a gente, como intensivista, é capaz de prevenir? A gente é capaz de minimizar o dano secundário, tudo que vem depois. E isso é tempo dependente. Então, falar um pouquinho sobre time is brain, eu acho que seria o conceito mais importante para fazer com que qualquer um possa tratar melhor o paciente neurocrítico. Não adianta saber muita neurologia se você não souber que aquilo tem que ser feito rápido, de forma assertiva. Pode começar? Pode sim, pode começar. Então, por que falar desse assunto? A primeira razão é porque o neurônio é uma célula extremamente exigente. O neurônio, ele é chato, cara. Ele é muito delicado e ele tem um consumo metabólico, né, exclusivo da glicose. Ele come só glicose. É uma célula que, então, do ponto de vista metabólico, ele é muito exigente. Além disso, ele é uma célula com baixo poder regenerativo. Uma vez que ele sofre um dano, a capacidade dele de se regenerar é baixíssima. A gente sabe que não é zero, a gente aprende na faculdade que é zero, não é absolutamente zero. Um neurônio ele pode até se regenerar, mas a chance é pequena. Normalmente tem a plasticidade cerebral, que quem está em volta acaba assumindo as funções daquela área danificada e podendo suprir total ou parcialmente aquela função que foi perdida. Mas esse poder regenerativo é muito baixo comparado a outras células, como o fígado, né? Então, o que a gente quer? Reduzir dano secundário. Essa é a nossa principal função como intensivistas, e vai ser a principal função de vocês ali na beira-leito da terapia intensiva. Então, time is brain, né? De onde veio essa frase? Essa frase era uma frase que foi copiada do pessoal da cardiologia. Né? O boom da cardiointervenção foi lá na década de 90, quando começaram a fazer as trombólises, né, venosas no paciente infartado e quase que simultaneamente, né, as intervenções percutâneas, os cateterismos, primeiro angioplastia com balão, depois angioplastia com stent. Então foi uma cópia, os neurologistas copiaram, né, Times Brain dos cardiologistas, mas o princípio é exatamente o mesmo. A partir do momento que começa a sofrer, né, aquela célula começa a sofrer, quanto mais rápido eu reverter aquele mecanismo que está gerando a lesão, que pode ser vascular, ele pode ser metabólico, eu vou conseguir proteger. E ele tem o intuito de alertar a gente sobre o potencial irreparável a longo prazo, né? Pouco tempo, se você não reverter aquele dano, o paciente vai ficar com sequela, e é tudo que a gente não quer. Como é que é o metabolismo neuronal, então? O encéfalo, ele é responsável... Antes de continuar, gente, eu não vejo o rostinho de vocês aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser parar, pode falar a qualquer momento que eu paro, tá? Com o maior prazer, acho que fica até mais legal. Então, o encéfalo ele é responsável por aproximadamente 20% de todo o consumo energético do nosso corpo. Ou seja, um órgão pequeno, né, mas que tem uma demanda metabólica enorme. E essa energia é utilizada basicamente para poder gerar as sinapses, né, e a restauração do potencial elétrico. Quando o neurônio ele se despolariza, ocorre a passagem daquela informação para o neurônio seguinte, ele tem que se repolarizar para ele fazer uma nova informação. Só que no cérebro aquilo está ocorrendo em bilhões, né, de sinapses o tempo todo. Então, isso consome demais energia. E o consumo, ele varia regionalmente também, isso é uma coisa importante. Eu trouxe aqui para vocês uma imagem de uma ressonância funcional chamada BOLD, né, que ela olha, na verdade, variações no fluxo sanguíneo cerebral desencadeadas por aumento do consumo de oxigênio. Então, nessa área motora, aqui está dentro da área motora primária. Esse paciente está sendo pedido para ele movimentar o dedinho contralateral. Né? Então, aqui, o hemisfério esquerdo, ele está pedindo para mexer o dedo direito. À medida que ele vai mexendo o dedo direito, na ressonância, vai gerando o quê? Um aumento do consumo de oxigênio. Aumento do consumo de oxigênio vai acabar gerando vasodilatação local e vai direcionar um fluxo maior para a área que está sendo usada. Então, esse é o princípio da ressonância e dos exames funcionais do encéfalo. Aproximadamente 12% da demanda de energia consumida pelo cérebro é através da via glicolítica, né, a via preferencial dos astrócitos. A via glicolítica é aquela que eu gasto uma molécula de glicose e eu gero somente 2 ATPs. Né? E esse percentual ele pode aumentar substancialmente, né, no caso de paciente com alguma demanda maior, por exemplo, paciente hipotenso, paciente séptico, né, qualquer situação onde o cérebro sofre estresse, a demanda glicolítica, né, pode aumentar.
Então, o que a gente sabe? Qual é a vantagem da via glicolítica? O substrato energético é oferecido rapidamente. Né? Qual é a desvantagem? Eu gasto uma molécula inteira de glicose para gerar pouca energia. Então, essa é uma das razões também porque o cérebro consome tanto da energia do corpo. E estima-se que aproximadamente 10% do substrato energético do encéfalo seja feito através do consumo de lactato. Né? O lactato dentro da terapia intensiva é considerado vilão, né? Isso tem mudado, eu não sei como é que está hoje sendo passadas essas informações para vocês, mas quando eu tinha acabado de me formar, o lactato era quase considerado como se fosse um veneno. Né? O paciente que estava em hiperlactatemia, a gente deveria fazer um clearance de lactato para que esse paciente melhorasse. Mas, na verdade, o lactato não é um vilão, né? O lactato é um marcador, né, de estresse orgânico. E ele acaba sendo liberado e ele é usado como substrato energético. Então, o lactato ele pode chegar a ser 60%, né, do metabolismo cerebral na situação de estresse pode ser feito através do uso de lactato. Então, o lactato ele não é um vilão. Por que a gente quer fazer um clearance de lactato no paciente crítico? Porque a gente quer reverter a causa base de estresse que está ocasionando a hiperlactatemia. Mas o lactato em si, ele não faz mal. Ele gera acidose lática e tudo mais, mas ele é uma reação natural do organismo e o cérebro consegue usar esse lactato no seu metabolismo. E como é que ele chega no neurônio? Ele pode ser feito por produção local ou captação do lactato sistêmico. Então, 20 a 25% do consumo energético do cérebro é feito pelas células gliais. As células gliais, elas ocupam todo o cérebro e fazem todo o arcabouço do cérebro, né? E os neurônios são as células mais especializadas, que vão desencadear a função mesmo do cérebro, né? As células gliais são células mais de preenchimento e são muito importantes na barreira hematocefálica e no metabolismo energético. Então, em situação de privação, ocorre um desvio para a via glicolítica. Você não faz aquela cadeia respiratória inteira, que é muito mais eficiente, porém mais demorada. Ocorre um consumo acelerado de glicose, produção de lactato, óxido nítrico, radicais livres. E isso acaba gerando uma vasodilatação local, né? Então, você faz um acoplamento metabólico vascular. Você consome o substrato energético, libera lactato, óxido nítrico, o cérebro entende que aquela região está precisando da demanda maior, causa vasodilatação e, a partir daí, acaba chegando mais substrato no local. Então, esse é o conceito de acoplamento neurovascular. O desvio do metabolismo durante a privação e escassez leva à vasodilatação. Por quê? Porque eu quero justamente que aquele local receba um aporte maior de glicose, de oxigênio, para que a gente consiga dar conta daquela demanda maior momentânea. Então, eu trouxe essa imagenzinha de um artigo mostrando, né, que entre, né, o neurônio e um capilar existe um astrócito. Esse astrócito, ele capta a glicose do capilar, usa aqui dentro dele, ele entra na via glicolítica, quebra, transforma em lactato e libera o lactato que pode ser utilizado pelo neurônio. Né? Então, o astrócito faz essa ponte, né, liberando esse lactato aqui, que vai ser usado na via energética. Então, o lactato, gente, ele não é vilão, ele é uma molécula importante para o metabolismo cerebral, principalmente em situações de privação. E quanto de cérebro nós temos, né? Estima-se que nós temos algo em torno de 130 bilhões de neurônios. E calcula-se que ocorram em torno de 157 trilhões de sinapses. Olha só que coisa absurda, né? Um negócio gigantesco. E quanto que a gente perde de neurônio, né, isso é retirado do artigo, num AVC? Claro que isso é uma média, né? AVCs grandes vai ser maior, AVCs pequenos menores, né? A gente vai ver que por um AVC, geralmente a gente perde em torno de 1,2 bilhões de neurônios, 8,3 trilhões de sinapses, né? Então, por segundo, num paciente que está sofrendo um dano vascular, a gente perde 32 mil neurônios. Então, a gente não tem tempo. Né? Imagina só, acabou de obstruir um grande vaso do cérebro, começa a degradação neuronal imediatamente. A gente, como intensivista, tem que fazer com que esse mecanismo seja revertido o mais rápido possível. Então, time is brain, tempo é cérebro. Qual a importância do tempo nas doenças vasculares? Aqui a gente vai falar, né, é a maior parte do tempo. Porque desde que surgiu a trombólise para o AVC, né, o tempo é extremamente limitante nas doenças vasculares. A gente tem que correr muito mais, inclusive, do que os cardiologistas. Então, vejam só, o primeiro artigo
de trombólise venosa que teve impacto positivo é de 1995. Olha só quanto tempo atrás. Nessa época, foi feita a mesma dose que é feita até hoje, um delta-T só de 3 horas. Eles queriam que o paciente tivesse uma redução de 4 pontos na escala do NIH Stroke Scale. Nessa escala, a gente pode até fazer um treinamento gratuito na internet. É só pesquisar. Eu recomendo muito que todos façam. Todo mundo que trabalha com terapia intensiva ou emergência deve ter um treinamento na realização da escala do NIH. Que nada mais é do que um exame neurológico sucinto, bem direcionado. Cara, muito bom. Super recomendo mesmo. Por que o tempo era só 3 horas? Porque eles queriam provar que isso daqui funcionava. Então, foi um estudo muito restritivo. Mas eu quero chamar a atenção para vocês para essa data, 95. Nós já estamos quase em 2025. Então, 30 anos depois, né, provavelmente a gente ainda não faça trombólise venosa no Hospital Cides Carneiro, nem em nenhuma das UPAs daqui de Petrópolis, nem em nenhum lugar do sistema público. O Rio de Janeiro é um estado que não tem nenhum serviço de trombólise, né, no SUS, nenhuma linha de trombólise do SUS. E isso é um absurdo. Já se passaram 30 anos e a gente continua andando de carroça. Então, somente em 2008, eles provaram que a gente podia estender um pouquinho essa janela de tempo. Aquela janela de 3 horas foi estendida para 4 horas e meia. Justamente porque, aquilo que eu falei, antes eles super selecionaram. Como eles já viram que tinha benefício, vamos ver se a gente consegue estender um pouquinho. Então, com os estudos provaram que até 6 horas não dava certo. Né? Se alguém já leu isso mais profundamente, vai ver que existem casos selecionados que a trombólise venosa pode ser feita com mais tempo, ou no paciente que acorde com AVC, mas isso é um tema para um outro momento. Mas esse estudo aqui, então, que saiu em 2008, provou que o desfecho favorável acontecia em 28% dos pacientes tratados no delta-T de 3 a 4 horas e meia. Claro que quando a gente demora mais, aumenta a chance de AVC hemorrágico, aumenta a chance de complicações do tratamento, mas ainda assim o tratamento é extremamente benéfico. Então, hoje, quando vocês forem fazer uma provinha ou forem encontrar algum paciente, a gente tem o delta-T até 4 horas e meia para qualquer paciente, qualquer idade, tá? Não tem nenhuma limitação de idade. A pessoa tem 100 anos, se ele for ativo, independente, ele pode ser submetido a trombólise. Existe restrição para criança, né? Mas para adulto, não. E depois, só em 2015, pela primeira vez, a gente provou que era possível fazer também o tratamento intra-arterial, assim como os cardiologistas. Tinha trombólise venosa, funcionou, agora a gente tem a trombectomia mecânica, que ela é reservada para quem? Para os casos onde a obstrução é tão grande que a trombólise endovenosa não é capaz de reverter. Então, vai com o catéter lá e aspira aquele trombo ou tira ele com o stent retriever, né, que é o stent que você abre, fecha e puxa o trombo através dele. E logo depois saíram um monte de estudos, inclusive tem um estudo brasileiro, que já saiu também muito bem feito, que é o Resilient, que provou que a trombectomia funciona e funciona inclusive no Brasil. Então, olhem só essa imagem que eu trouxe aqui. Artéria cerebral média hiperdensa, né? Isso é uma tomografia de crânio. Normalmente, a gente não vê o trajeto dos vasos. Por que eu estou vendo esse trajeto do vaso aqui? Porque ele não está preenchido de sangue, ele está preenchido de coágulo, de trombo. Isso daqui tem uma chance de reversão com trombólise venosa em torno de 5%. Ou seja, uma chance muito baixa de reversão. Esse paciente aqui é um candidato à trombectomia. Veja que já tem algumas áreas de isquemia já ocorrendo no hemisfério esquerdo, mas ainda tem muito córtex viável, né, em risco de sofrimento. Então, esses pacientes é que são candidatos à trombectomia. É a mesma coisa aqui do outro lado. Esse é um programa de computador que mapeia áreas ainda viáveis, que são essas que não estão vermelhona, e as áreas que já morreram, que estão vermelhinhas, mais escuro. Mas a gente não precisa disso, dá para fazer pelo olho. E essa outra imagem aqui é mostrando uma cerebral média direita, que está inteirinha, e uma cerebral média esquerda, que está amputada aqui. Daqui para frente, isso é uma angiotomografia, né? Então, a angiotomografia hoje faz parte dos protocolos de AVC, não mais a tomografia simples. E a partir daqui, eu não vejo mais o vaso continuando. Mas, curiosamente, eu vejo circulação, né? Por que eu tenho circulação do outro lado se o meu vaso principal está obstruído? É porque eu tenho colaterais, né? Outros vasos estão suprindo aquela mesma área sem usar a via da cerebral média. E aí que entra um novo contexto também, que mudou muito. Será por que esse paciente que tem uma obstrução de um vaso muito grande, como aqui, está vendo? Cerebral média obstruída,
ele ainda consegue tolerar mais tempo de isquemia, porque ele tem colateral boa. Então, isso aqui é uma ressonância de perfusão. O que ela mostra para a gente? Esse paciente obstruiu o cerebral médio. O tempo está correndo. Só que, apesar de passado algum tempo, o core de lesão, a área necrosada, tecido morto, é essa daqui. Mas olha a área de tecido em risco, a área que ainda não foi completamente danificada e que eu ainda posso salvar. Essa que é a nossa missão. Esse paciente submetido ao tratamento endovascular, ele é capaz de abrir essa artéria que está entupida, tá vendo? Então, essa cerebral média que estava totalmente amputada aqui, ela foi aberta aqui. Essa área de tecido, infelizmente, a gente não vai ser capaz de salvar, mas toda essa área aqui que estava em hipoperfusão, que é a área de penumbra, né, que a gente conhece, é uma área que pode ser salva. Então, eu boto essa imagem de brincadeira, né, de um buraco negro. Quem é nerd, que gosta dessas coisas, sabe o que eu estou falando, é a distorção do tempo na periferia do buraco negro. Né? Então, o tempo é cérebro, mas colateral também é cérebro. Se eu tenho mais colaterais, eu sou capaz de tolerar um tempo maior de isquemia. Então, isso mudou drasticamente a relação do tempo no AVC. A trombólise endovenosa não mudou nada, gente. Até 4 horas e meia, isso até hoje não mudou. Mas para a trombectomia, começou com 6 horas, passou para 8 horas, teve estudo de 12 horas e agora tem até 24 horas. Quem que vai tolerar mais de 12 horas de isquemia e ainda assim ter um bom desfecho? Quem tem colateral boa. Se ele tiver colateral boa e eu fizer um estudo perfusional, por exemplo, a TC de perfusão na emergência, e eu vir que tem uma área muito grande de penumbra, eu posso submeter esse paciente à trombectomia com 14 horas de evolução de um AVC. Então, a gente não deve mais desistir do paciente com AVC se ele chegar para a gente fora da janela de trombólise. Se ele chegar fora da janela de trombólise, pode ser que ainda tenha uma janela de trombectomia ainda muito longa. Isso não quer dizer que eu possa atuar lentamente, eu tenho que atuar o mais rápido possível. Quanto mais rápido eu abrir, melhor. Então, o paciente em trombólise endovenosa, que é candidato a trombólise, que chegou com delta-T de 2 horas na emergência, eu não tenho até 4 horas e meia para abrir. Eu tenho o mais rápido que eu puder. Se ele chegar lá com 2 horas, eu conseguir injetar o trombolítico nele em 20 minutos, cara, beleza, o desfecho vai ser muito melhor se o trombolítico entrar perto de 4 horas de evolução. Tá? Então, é isso que eu queria que vocês entendessem. O tempo é limitante. Eu tenho até 4 horas e meia para o paciente ser eleito a tratar, mas uma vez que ele bateu de frente para mim, se ele chegou para mim em meia hora, eu continuo tendo que trombolizar ele o mais rápido que eu puder. Eu não posso perder nenhum segundo a mais do que o necessário, porque vocês viram, cada segundo é igual a 32 mil neurônios. Então, o tempo é cérebro, colateral também é cérebro. Né? Quem tem colateral boa, o cérebro fica protegido por mais tempo. Então, o tempo ele é limitante só nas doenças vasculares? Essa é uma pergunta importante, porque a gente passa na faculdade hoje a falar muito sobre AVC, sobre trombólise e tempo nas doenças vasculares, mas e o resto? Né? Por que o neurônio é tão refém do tempo? Porque ele é muito exigente, mas ele depende não é só de sangue, ele depende de glicose, ele depende de uma série de coisas, ele depende de vitamina B12. Então, como é que ocorre a autorregulação cerebral? Né? Então, antes a gente falou do caso do paciente com AVC isquêmico, mas olha só como é que é a autorregulação. A autorregulação é um mecanismo natural do nosso cérebro para garantir fluxo constante. É isso que o cérebro quer. Ele não quer muito nem pouco, ele quer constância. Então, vejam bem, entre uma pressão de 50 e 150 de média, pressão sistêmica, tá? Pressão arterial média, eu tenho uma autorregulação funcionando perfeitamente. Se a pressão vai caindo, as artérias cerebrais vão dilatando para favorecer o fluxo cerebral. Se a pressão vai subindo, as artérias vão contraindo para impedir com que aquele hiperfluxo da hipertensão chegue ao cérebro. Mas existe um limite, onde o cérebro não é mais capaz de manter. Então, olhem para cá, à esquerda aqui da figura. Quando a pressão cai muito para baixo de 50 de média, por mais que meu cérebro dilate, o fluxo sanguíneo cerebral não vai ser suficiente e a gente vai perder a capacidade autorregulatória. Então, com pressões médias abaixo de 50, a gente vai ter dano cerebral, a gente vai perder célula. Então, os pacientes não sofreu AVC. Aquele paciente que chegou com sepsis, está com 60, está com 50 de pressão arterial média, choque séptico, e você demora para fazer a ressuscitação volêmica.
Pode ser que depois o paciente acorde hemiparético, você vai ver ele sofreu um infarto cerebral no zona de transição vascular. Por quê? Por período prolongado em hipotensão. A autorregulação não foi capaz de suprir nesse extremo. O mesmo acontece com o oposto. Quando o paciente passa de 150 de média, corre o risco da autorregulação não ser capaz mais de segurar aquela pressão máxima que está chegando no cérebro. O cérebro não consegue mais contrair e ele vai vasodilatar inapropriadamente. Aumenta a pressão intracraniana, o paciente entra em confusão mental. É quando a gente está aqui que a gente chama o paciente que está em encefalopatia hipertensiva, uma emergência hipertensiva. O cérebro está recebendo hiperfluxo, ele vai sofrer dano também. Se eu não controlar a pressão desse paciente, nosso cérebro pode sofrer danos irreversíveis. Então, novamente, reforçando, a gente falou de AVC, nós estamos falando de hipotensão, estamos falando também de hipertensão. Então, o paciente em encefalopatia hipertensiva, eu estou lutando contra o tempo. Tempo é cérebro aqui também. Então, hipovolemia, e aqui é uma emergência hipertensiva. E na hipertensão intracraniana? A hipertensão intracraniana também, né? O nosso cérebro está em sofrimento. Como é que o nosso cérebro controla, né, a pressão intracraniana? Olhem só esse gráfico aqui. Vejam bem. Se você tem alguma coisa que ocupa um espaço do cérebro, existe um mecanismo de compensação que vai fazer com que a pressão intracraniana que está aqui nesse eixo não suba. Quando você chega no momento onde vence a capacidade de compensação do cérebro, a curva de pressão entra em escala logarítmica. E você rapidamente acaba chegando em injeção. Então vejam bem, uma massa que surgiu no nosso cérebro, ela vai crescendo, 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 e o cérebro vai compensando. Chegou a partir daqui, venceu a capacidade de compensação, rapidamente o paciente vai evoluir para a herniação. Então a hipótese de Monro-Kelly diz exatamente isso. Dentro do nosso cérebro, a gente tem basicamente 4 compartimentos: sangue venoso, sangue arterial, cérebro e líquor. Quando alguém chega aqui e ocupa, no caso aqui uma lesão com efeito de massa, alguém tem que sair. Se alguém não sair, vai aumentar a pressão. Né? Isso aí, né, Aristóteles descobriu caindo dentro da banheira, né? Eureka, né? Para uma coisa ocupar um espaço, outra tem que sair. Duas coisas não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, à medida que essa massa vai aumentando, o líquor vai saindo todo, a gente vai eliminando a veia, que são os compartimentos mais móveis que a gente tem, líquor e veia, a gente consegue expelir. Quando acabar toda a saída de líquor, acabar a possibilidade de sair sangue, a pressão intracraniana vai aumentar de forma exponencial. O que foi, Joãozinho? Espera aí, gente, rapidinho. Professor, o senhor está no mudo. Eu acho que é pelo Meet mesmo. Desculpa, voltou? Aham, voltou. Então, como é que é a fisiopatologia da hipertensão intracraniana? Eu trouxe aqui essa imagem do artigo da New England. Vejam aqui, um hematoma, né, ocupou um espaço, você vai gerar aqueles mecanismos todos que a gente viu de compensação, não foi possível, você vai acabar tendo herniação. E aí você vai ter o dano secundário que a gente quer evitar. Outra forma da gente minimizar a pressão intracraniana é a gente botando o catéter para drenar ali externamente. A gente vai falar um pouquinho mais à frente. E o sistema nervoso periférico, então? Ele fica fora dessa regra? Infelizmente, também não. Né? As neuropatias compressivas,
que aconteceram muito no Covid, os pacientes que ficaram curarizados ficavam muito tempo na mesma posição, bloqueados. Quando esses pacientes acordavam do bloqueio neuromuscular, eles tinham comprimido o fibular na cabeça da fíbula, né, o ulnar no cotovelo. Então, se você fica comprimindo um nervo durante muito tempo, ele pode sofrer dano irreversível. As neuropatias tóxicas, né? Então, a deficiência de vitamina B12. Quanto antes a gente detectar a deficiência de vitamina B12 e tratar, maior é a chance da gente reverter aquele mecanismo de desmineralização da deficiência de B12. Da mesma forma, as neuropatias metabólicas, como o diabetes. Se a gente trata bem o diabetes, esse paciente ele vai deixar de ter neuropatia diabética. A gente vai prevenir, né? E isso também acontece nas neuropatias imunizantes. Quanto mais rápido a gente trata um paciente com Guillain-Barré, ou um paciente com neuropatia desmelinizante crônica, menor é a chance desse paciente ter um dano permanente. Então, em toda a neurologia, tudo que vocês puderem imaginar, o tempo importa. Por exemplo, paciente com esclerose múltipla em surto, quanto antes eu tratar, né, maior é a chance que esse paciente reverta os sintomas. Um paciente com a mielite transversa inflamatória, tudo, gente, virtualmente tudo que a gente encontrar como neurologista, como intensivista, como clínico, relacionado à neurologia, se for possível a gente reverter, quanto mais rápido a gente reverter, maiores são as chances de um bom desfecho. Agora eu vou passar para a hipertensão intracraniana, que eu acho que é um tema, é o tema mais importante assim, de neurointensivismo, porque ele permeia muitas doenças, né? Então, a hipertensão intracraniana é uma consequência de várias enfermidades da terapia intensiva. Tem alguma coisa que vocês queiram perguntar do assunto anterior, sobre tempo e cérebro? Ou eu posso seguir em frente? Alô, vocês estão me ouvindo? Eu acho que não tem nenhuma pergunta aqui, não. Eu tenho uma dúvida, mas se quiser eu posso fazer ela no final da aula também. Pode falar agora. Se for desse assunto já do início, a gente já... É sobre... Uma coisa que eu sempre fico na dúvida é no primeiro exame quando o paciente chega com uma suspeita de um AVE isquêmico. Uhum. É a TC para você descartar o sangramento, mas se você tem a possibilidade, se você tem acesso rápido a uma ressonância ou uma angio-TC, você pode fazer ou você continua preferindo pela TC normal, só para descartar o sangramento mesmo? Beleza. Nossa, essa pergunta é muito boa. É o seguinte, a ressonância é um exame extremamente sensível. Praticamente não existe AVC isquêmico com ressonância normal. Então, seria ótimo se a gente pudesse fazer sempre uma ressonância no paciente na emergência. Só que a ressonância ela é um exame que demora para ser executado. Não sei se vocês já acompanharam alguma vez uma ressonância. O paciente que vai fazer uma sequência de ressonância geralmente fica lá no mínimo 20 minutos. Você pode até fazer uma sequência de AVC, só para AVC, que dure menos, em torno de 10 minutos. Mas ainda assim, é um exame que depende da cooperação do paciente. Se o paciente chegou lá e estiver se movimentando, as sequências ficam todas deformadas. Então, ele não é um exame muito interessante de início, né? Eu acho que eu estou entendendo o que você está me perguntando, é pelo seguinte, o que acontece se chega um paciente na emergência que eu acho que é um AVC e não é um AVC, né? Eu me confundi. Se eu trombolizar esse paciente, acontece alguma coisa de ruim? Né? E a resposta é, geralmente não. Né? Vamos botar uma hipótese. Chegou uma pessoa na emergência com uma hemiparesia e há uma crise conversiva. Esse paciente é psiquiátrico. O que acontece se eu injetar trombolítico nesse paciente? Provavelmente nada. Né? Por quê? Por que sangra a trombólise? Porque aquele local que está obstruído pelo trombo, o trombo é dissolvido e você perfunde uma área do cérebro que já teve o endotélio danificado. Então, a chance de sangramento no pós-trombólise é maior. Se você tromboliza um paciente que, a princípio, não tem um AVC, a chance de hemorragia é muito pequena. Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque a gente precisa de celeridade, a gente precisa ser rápido. Então, a tomografia é muito mais rápida. Então, o paciente chega numa linha de trombólise, eu vou tomografar justamente para fazer isso que você falou. Eu quero ver se ele não tem hemorragia, se ele não tem contraindicação à trombólise, porque, a princípio, eu já indiquei. Ele tem um déficit neurológico focal
hiperagudo, né, e não tem nenhuma contraindicação clínica. Então, os pacientes é candidato a trombose. Se ele não tiver nenhuma hemorragia, eu vou injetar o trombolítico nele. Quando que a ressonância é interessante nesse cenário, né? Ela é interessante quando você tem uma dúvida muito grande se aquilo é um AVC e o paciente tem várias contraindicações relativas. Vamos supor, o paciente fez um procedimento cirúrgico tem 3 semanas e toma AS clopidogrel. Chegou para você na emergência com um déficit que você está na dúvida, né? Uma alteração da fala. Será que é uma alteração da linguagem ou será que esse paciente está tendo um transtorno conversivo? Então, eu estou diante de um paciente com possível AVC, eu não estou muito certo, e, além disso, eu tenho 2 condições de aumento de risco de hemorragia. Aí, esse paciente pode ser um paciente candidato a fazer uma ressonância. Porque você está muito na dúvida e na medicina é primo non nocere, né? Primeiro, não faça mal. Então, você está muito preocupado de fazer mal para esse paciente, você vai lá para a ressonância. Mas a mensagem que tem que levar para casa é o quê? A imensa maioria das pessoas não se prejudicam da trombose. Um paciente com surto de esclerose múltipla, que chegou lá em hemiparético, o primeiro surto de esclerose múltipla. Será que é um AVC? Será que não é um AVC? Está no tempo de trombose. Tromboliza. Se depois você descobrir que aquilo foi um surto de esclerose múltipla, esse paciente pouco ou nada vai ser prejudicado da trombose. Agora, se você deixar de trombolizar um paciente com AVC, porque ficou esperando a ressonância, ficou tentando a ressonância, esse paciente vai ter um desfecho muito piorado. Deu bem? Entendeu? Não, entendi completamente. Faz sentido. Então, a gente sempre vai para TC. Em casos muito selecionados, a gente vai para ressonância. Beleza. Muito obrigada. Nada. Então, a hipertensão intracraniana, então. Vamos falar um pouquinho mais devagar, então. O que a gente tem na caixa craniana, né? A nossa caixa craniana é uma caixa fechada. Aqui a gente só tem espaço para aquilo que já está combinado. Qualquer intruso que entra ali, não está combinado, aquilo vai gerar algum desbalanço na homeostase intracraniana. Então a gente tem lá dentro, basicamente, parênquima cerebral, líquor e sangue, na forma arterial e na forma venosa. Então, novamente, eu não vou repetir, mas a doutrina de Monro Kelly mostrando que se alguém entra, outra pessoa tem que sair. Então, eu trouxe o mesmo esquema, mostrado mais na figura de uma pessoa e não daquelas torneirinhas. Então, o volume cerebral é o maior compartimento que a gente tem dentro do crânio. O volume arterial, o volume venoso, acho que aqui está até errado nessa figura, né, que o volume venoso é bem maior que o arterial, e líquor. Quando alguma massa craniana surge, qualquer coisa que tenha efeito de massa, não necessariamente tumoral, né, que seja um hematoma, sangue venoso acaba saindo, né? Aqueles seios venosos vão diminuindo o seu volume, e o líquor, ele sai dos ventrículos laterais, terceiro, quarto ventrículo, espaço subaracnoide, e se direciona para as cisternas medulares. Ele sai fora daquilo lá e deixa a massa ocupar espaço, e isso faz com que a pressão intracraniana continue estável. Se essa massa crescer demais, né, você vai acabar tendo problema. Não sei se vocês já viram aí no CTI do Alcides, mas a velocidade de crescimento da massa muito importa na capacidade de adaptação do cérebro. Então, um paciente que tem um hematoma intracraniano agudo, ruptura de um vaso intracraniano, faz um AVC talâmico. Esse paciente tem uma baixa capacidade de adaptar, por quê? Porque o sangue sai de uma vezada só. Mas não sei se já tiveram a oportunidade de ver um paciente com hematoma subdural crônico. Aquele hematoma que é aquele sanguinho que vai minando ao longo de semanas. Às vezes você vê um paciente com hematoma, cara, absurdo, gigantesco, enorme, e o paciente está óligo sintomático, pouco sintoma, porque aquilo também ocorreu de forma mais lenta, permitiu uma maior adaptação do cérebro. Então, o nosso cérebro, como é que é a dinâmica, né, do fluxo licórico do nosso cérebro? Então, aqui no miolinho do cérebro, nos ventrículos laterais, né, a gente vai ter os plexos coroides. O que são os plexos coroides? Imagine um plexo coroide como se fosse um néfron, né, que vai pegar e liberar um transudato, né, um líquido, né, rico em íons, algumas vitaminas e oxigênio, que vai sair desse capilar e vai cair dentro do espaço subaracnoide.
É como se fizesse uma filtração do sangue e produzisse o líquor. O nosso líquor, caracteristicamente, ele é o que a gente chama de água de rocha. Ele é clarinho, transparente. Ele é totalmente límpido, mas ele tem até uma certa concentração de proteína, que vai até 40 miligramas por decilitro, e tem glicose e íons. Esse líquor que é produzido, ele é produzido nos ventrículos laterais, passa pelo terceiro ventrículo, quarto ventrículo, e depois ele circula por todo o encéfalo no espaço subaracnoide, né? Então, aqui é o espaço subaracnoide, tá vendo? Dentro daquela teiazinha da aracnoide. E como é que ele volta? Depois ele volta por aqui, ó, pela granulação aracnoide. A granulação aracnoide é uma protrusão do espaço subaracnoide para dentro da veia. E aqui ele libera esse mesmo líquor de volta para o sistema venoso. Ao longo do dia, a gente produz e reabsorve em torno de 400 a 500 ml de líquor. Então, a pressão licórica ela tem que ser menor do que a arterial, para poder fazer um gradiente de pressão da artéria e levar até o líquor, e a pressão licórica tem que ser maior do que a pressão venosa, para que a gente possa devolver para a veia aquele mesmo líquor que foi produzido. Qualquer alteração nesses mecanismos pode gerar um distúrbio, né, licórico e gerar hidrocefalia. O compartimento arterial. O compartimento arterial é extremamente importante, né? A gente tem a circulação via anterior, através das carótidas, né? E a circulação via posterior, através das vertebrais, que vão se juntar e formar a basilar. O leito arterial, ele muda muito pouco em termos de volume, porque precisa chegar sangue para o cérebro. Então, o leito arterial ele pode vasodilatar, o vasocontrair, como a gente viu nos mecanismos de autorregulação, mas ele não pode reduzir muito num paciente com hipertensão intracraniana para permitir espaço, porque se a gente não tiver espaço para o sangue arterial chegar, não tem suprimento, lesão neuronal. E o compartimento venoso. Esse daqui já é muito maior, né? Os seios venosos, né, são veias que ficam ali dentro da foice, né? Então, eles são revestidos por endotélio venoso e ali circula o sangue. O sangue que chegou pelo leito arterial sai aqui, né, no seio sagital superior, no seio sagital inferior, aqui no seio reto, eles se juntam aqui na confluência dos seios, descem pelo seio sigmoide e vai para a jugular. Então, todo mundo tem a circulação dessa forma. Eventualmente, a gente vê um paciente que tem uma dominância de um dos seios sigmoides. Isso é muito comum. Às vezes a gente vê pessoas confundirem com trombose de seio venoso, mas é, na verdade, só uma simetria. E o seio cavernoso, que está aqui na frente, que ele é logo atrás do olho, é um dos seios venosos do nosso cérebro. Então, quando a gente fala trombose venosa cerebral, inclui qualquer uma dessas, inclusive a trombose cavernosa. É que a trombose cavernosa a gente acaba falando muito porque ela causa aquelas alterações oculares, né, de paresia dos nervos da motricidade ocular, e proptose e quemose. Mas é um dos tipos de trombose venosa cerebral. Quando a pressão intracraniana aumenta, então, todo esse sangue venoso ele é expulso, né, e devolvido para a circulação cava mais rápido. Então, novamente falando de autorregulação. Então, a autorregulação normal ocorre dentro dessa faixa. Quando você chega no máximo de vasodilatação e ainda assim a pressão cai, o nosso vaso vai murchar. Ele não vai ter mais pressão suficiente para manter aberto e você vai ter hipoperfusão. E, por outro lado, a mesma coisa. Ele chega no máximo de vasoconstrição, mas a partir daqui ele não consegue manter o fluxo estável. O fluxo começa a aumentar, mesmo com o vaso no máximo de constrição. É aquela mesma imagem que a gente trouxe da outra vez. É muito comum os pacientes com TCE grave, né, eles perderem esse mecanismo autorregulatório. Se vocês ficarem atentos e tiverem a oportunidade de ver um paciente com pressão intracraniana, monitorização da PIC, vocês vão ver que quando a pressão sanguínea sobe, a PIC não sobe. Isso ocorre num paciente autorregulado. Esse paciente está bem, a autorregulação dele está boa. Em compensação, pacientes com TCE grave, é muito comum eles perderem essa capacidade autorregulatória. Então, se o paciente chega a 120 de pressão arterial média,
você vai ver um aumento da pressão intracraniana também. Isso é inapropriado, isso não deveria acontecer. Então, muitas das vezes, quando a gente não tem pique para monitorizar esse paciente, a gente intuitivamente pensa, paciente com hipertensão intracraniana não pode ficar hipotenso, isso é uma verdade. Mas se ele tiver com autorregulação perdida, se eu deixar ele muito hipertenso, né, ainda dentro da margem teoricamente segura, ele também pode ter dano cerebral por hiperfluxo, porque a autorregulação dele pode estar prejudicada. Então, mesmo dentro dessa faixa, a gente pode ter dano cerebral induzido por hipertensão. Então, vejam só como é complexo e interessante tratar o paciente neurocrítico vítima de traumatismo craniano e hipertensão intracraniana. Mas, gente, presta atenção. Paciente com hipertensão intracraniana nunca pode ficar hipotenso, pelo amor de Deus. Né? Um episódio de hipotensão no paciente com hipertensão intracraniana dobra a mortalidade. Um único episódio de hipotensão. Então, hipotensão é terrível, hipertensão pode ser ruim se esse paciente não estiver bem regulado. Então, a mesma figura que eu trouxe da outra vez, né? Um hematoma ocupando o espaço aqui, esse hematoma está fazendo o desvio das estruturas cerebrais e você está tendo a herniação. Mas aí vem uma pergunta, essa eu acho que é uma pergunta muito interessante, cara, muito legal, que a gente acaba não aprendendo no nosso dia a dia, que é, por que ocorre herniação cerebral? Aí você vai falar assim, Carlos, é claro que ocorre herniação porque tem hipertensão intracraniana. Não, né? Não é exatamente isso. Ocorre herniação porque tem um gradiente de pressão de um compartimento para outro. Porque a gente pensa o quê? A nossa caixa craniana é uma caixa fechada, sim. Mas ela é uma caixa fechada? Mas ela não é uma caixa fechada toda uniforme. Ela tem várias divisões dentro dela. Né? Então, a gente tem a foice cerebral, que divide o cérebro em dois hemisférios, e a gente tem o tentório, né? O tentório, o tenda do cerebelo, que divide, né, a parte do cérebro em cima com a parte cerebelar e tronco encefálico. Então, quando eu tenho alguma lesão que ofereça aumento de pressão em um desses compartimentos, ocorre herniação do cérebro para outros compartimentos. Mas, por exemplo, um paciente com meningite criptocócica, vocês já devem ter visto algum lá no Alcides Carneiro, paciente HIV, meningite criptocócica, um grande aumento da pressão intracraniana. Esse paciente, por que ele tem hipertensão intracraniana? Porque a meningite criptocócica vai lá e tapa toda a drenagem daquelas granulações aracnoides. O líquor é produzido, cai no espaço subaracnoide, depois ele quer sair de volta para o seio venoso e não consegue, porque as granulações estão entupidas. E aí, aquela pressão arterial que está fazendo a drenagem de líquor vai cada vez produzindo mais líquor. O líquor está entrando, não vai saindo. A tendência é o quê? Que em algum momento, se a gente não tratar, a pressão licórica se equivalha à pressão arterial, não vai ter mais fluxo cerebral, o paciente vai morrer de hipertensão intracraniana. Isso eu já vi, cara, acontecer, é algo terrível. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando você tem aumento da pressão licórica e não há nenhum efeito de massa, ou seja, é uma hidrocefalia comunicante, não tem nenhum distúrbio do fluxo ao longo de todo o encéfalo, eu posso puncionar esse paciente, ele vai ter uma pressão intracraniana de 60, né? E esse paciente não vai herniar. Aí por que não vai herniar? Porque eu não tenho um gradiente de pressão de um compartimento para outro. Todos os meus compartimentos estão com a mesma pressão. Isso vale para meningite, por exemplo. Por quando que eu posso puncionar um paciente com meningite bacteriana sem uma tomografia de crânio? Quando esse paciente não tem o meu exame neurológico, nenhum sinal de que haja uma lesão, né, focal. Por exemplo, o paciente não está hemiparético, o paciente não teve crise convulsiva, esse paciente não tem nenhum sinal para mim de localização que possa ter um efeito de massa, uma meningite com cerebrite, com dano do parênquima encefálico com efeito de massa local. Então, eu posso chegar lá e funcionar e fazer o diagnóstico de meningite sem tomografia de crânio, se esse paciente não tiver sinais de localização, né, se ele não tiver em coma, se ele não tiver crise convulsiva. Então, acho que essa é uma informação, cara, muito bacana, que vocês têm que guardar aí no coração. Então, um outro gráfico mostrando como é que é a evolução do paciente com a lesão com efeito de massa. Então, eu tenho aqui um cérebro normal,
Está todo mundo em equilíbrio. Eu peguei e esse paciente sofreu um TCE, formou um hematoma subdural agudo. Eu estou numa fase compensada. Ninguém está herniando. Olha só, sob falcina não tem ninguém herniando. A partir do momento que essa lesão vai aumentando e vence a minha capacidade de compensação, a curva de pressão intracraniana sobe rapidamente, há desvio de estruturas para outros compartimentos. Então, aqui eu estou tendo uma herniação subfalcina. A foice está passando de um hemisfério cerebral para o outro. E quais são os tipos de herniação que a gente tem? A gente tem, por exemplo, isso aqui é uma herniação extracraniana. Isso aqui só vai acontecer se eu tiver uma fratura de crânio aberta após a neurocirurgia. Mas eu tenho herniação subfalcina, que talvez seja das mais comuns. Bem comum da gente ver no AVC hemorrágico, AVC isquêmico. Essas aqui não são tão graves quanto essas aqui. Essa daqui é uma também bastante comum da gente ver, que é a hérnia de Uncus, que é a parte medial do lobo temporal, né? A parte que está em mais contato com o mesencéfalo. E a gente tem a herniação central. A herniação central, ela pode ser uma evolução da pressão intracraniana, onde hernia o cérebro inteiro, né? Da região supratentorial para a infratentorial. Existe ainda a hérnia tonsilar. Uma vez que todo mundo herniou para cá, aumentou muito a pressão no compartimento cerebelar, a amígdala cerebelar hernia e comprime o bulbo. Quando chega nesse ponto, esse paciente está em morte encefálica completa, não tem mais nada. E, eventualmente, pode acontecer numa lesão de efeito de massa no cerebelo, a gente pode ter até uma herniação tonsilar direto, não está acontecendo nada aqui ainda, né? Talvez só hidrocefalia por compressão do aqueduto aqui. E esse paciente hernia e o bulbo morre. Ou pode acontecer uma outra coisa, uma herniação para cima. Como é que vai herniar para cima, contra o fluxo? É uma coisa que pode acontecer quando os pacientes têm um AVC hemorrágico cerebelar e vem aqui, alguém bota um catéter de derivação ventricular. Funciona uma DVE. O líquido vai sair por aqui, eu vou gerar um gradiente de pressão e o cerebelo vai subir. Então, gente, guarda aí. Eu só vou ter herniação se eu tiver gradiente de pressão de um compartimento para o outro. E o que pode causar hipertensão intracraniana? Uma série de coisas. Traumatismo crânioencefálico, AVC hemorrágico, AVC isquêmico, tumores intracranianos, hidrocefalias das mais diversas causas, pós-meningite, hidrocefalia congênita, né? Então são várias razões. Trombose de seio venoso, né? Seio cavernoso, gente, desculpa, é seio venoso. E infecções do sistema nervoso central. Então, o que pode causar? Hipertensão intracraniana. Trouxe algumas imagens de TCE. Isso aqui é um paciente que sofreu um acidente de moto, fez uma grande contusão bifrontal, né? Trauma com lobo frontal. Ele pode ser a nuca também, e uma contusão frontal por conta-golpe, também isso pode acontecer. Olha esse outro aqui, gente, que coisa impressionante, paciente com hematoma epidural. Isso aqui é uma ruptura de um sangramento arterial. Forma essa imagem aqui, tá vendo? Biconvexa, como um crescente, né? Esses pacientes evoluem muito rápido para herniação intracraniana. Esse paciente foi operado, né? Tá vendo? Aqui já tem mostrando uma falha do osso, né? Foi submetido a uma craniotomia, esse hematoma foi drenado e aquele efeito de massa foi retirado. Isso daqui é uma emergência médica. AVC isquêmico maligno. AVC isquêmico maligno é aquele que ocorre com obstrução de um grande vaso, geralmente cerebral média, onde mais de 2/3 de um hemisfério sofre evento isquêmico. Inicialmente, a TC de crânio vai ser pouco alterada, à medida que esse território todo vai se liquefazendo, ele vai inchando e começa a desviar contralateral e faz aqui ó, herniação subfalcina e herniação uncal lá embaixo. Tumor cerebral. Então, olha só que tumorzão, gente, tá vendo? Esse é um tumor temporal, cara, terrível, vejam bem. Ele está até empurrando o uncus, né? Mas você pode encontrar esse paciente tranquilo, está acordado, interagindo, talvez um pouco sonolento, uma discreta anisocoria. Por quê? Porque as lesões tumorais, elas evoluem ao longo de semanas a meses, diferente dos hematomas, que evoluem em minutos a horas. Então, apesar da lesão muito grande nesse caso, provavelmente esse paciente tem um status neurológico muito melhor do que esse daqui. Esse daqui tem uma imagem muito menor, né? Mas evolução muito rápida. Esse aqui morreria rapidamente, enquanto esse aqui poderia ser operado
dentro de uma semana sem o menor problema. AVC hemorrágico. Então, isso aqui é um sangramento bem típico, né, núcleo capsular. Olha só, um grande hematoma profundo, já uma área de edema perilesional e a herniação, ó, desvio de estrutura, linha média completamente desviada para a esquerda, né? Herniação subfalcina. E o paciente hidrocefálico. Eu botei aqui do lado uma TC de crânio normal. Olha a TC de crânio do paciente com hidrocefalia. Olha só, tamanho da dilatação dos ventrículos laterais, corno temporal, terceiro ventrículo, quarto ventrículo. Esse paciente também precisa ser derivado e ele pode recuperar bem, né, o status neurológico dele com a retirada dessa síndrome de hipertensão intracraniana. Então, quais são os sinais de hipertensão intracraniana? Não tem grande mistério, gente. Né? A gente vai ter cefaleia, é um achado quase que universal, só não vai ter cefaleia quem não puder relatar para você, porque já está mais sonolento, né? Irritabilidade, depressão do nível de consciência, náuseas e vômitos, o famoso vômito em jato. O vômito em jato, a gente tende a pensar que é um vômito sem náusea, né? Na verdade, é um vômito com náusea. A diferença é que quando a gente está com um problema gastrointestinal, a náusea é muito intensa, prolongada e o paciente vomita. Esse aqui ele tem uma náusea rápida. Ele fica enjoado e de repente vomita. Isso que é o vômito em jato. Então, há náusea, só que não diferente da náusea das doenças gastrointestinais. O papiledema, né? Perda visual também por hipertensão intracraniana, compressão do nervo óptico pode acontecer. Diplopia, isso aqui já acontece quando o paciente já está herniando, né, gente? Diplopia é porque o músculo já está comprimindo o mesencéfalo. E a tríade de Cushing, né? A tríade de Cushing a gente só vai ver quando o paciente já está muito mal, cara, tá indo embora. Então ele vai ter bradicardia, hipertensão e alteração do ritmo ventilatório. É isso que é a tríade de Cushing. A gente não quer ver isso. A gente quer detectar nos pacientes com hipertensão intracraniana aqui, ó, cefaleia e irritabilidade. Porque daqui para cá, cara, náusea e vômito, né? Até náusea e vômito. Daqui para cá, a coisa vai evoluir mal. A coisa vai evoluir mal, vai evoluir rápido. Mas vejam que são sinais bastante inespecíficos. Como é que a gente avalia o nível de consciência? No paciente do trauma, a escala validada e corretamente aplicada é a escala de coma de Glasgow, que a gente vai avaliar a abertura ocular, resposta verbal e a resposta motora. Mas vejam bem uma coisa, a escala de coma de Glasgow foi criada para trauma. Quando vocês forem aplicar ela em outras condições, apliquem com muita cautela. Eu trouxe aqui embaixo, então, esse valorzinho. O máximo é 15, o mínimo é 3, intubação com 8. Isso daqui, gente, pelo amor de Deus, isso virou uma coisa obrigatória, intubar o paciente com Glasgow de 8. Isso não é obrigatório, gente. Por que eu tenho que intubar o paciente com Glasgow 8 no contexto de traumatismo craniano? Porque provavelmente esse paciente, quando chega a esse nível de consciência, ele está evoluindo com herniação e ele não é mais capaz de proteger via aérea. Mas isso não vale, por exemplo, o paciente que chegou para você embriagado. Porque nunca viu um paciente alcoolizado com Glasgow menor do que 9. Né? Esse paciente não vai evoluir com insuficiência respiratória, você não precisa entubar. Uma pessoa que tomou uma cartela de Rivotril. Se você tiver um ambiente de vigilância e você puder tomar conta daquele paciente que estiver saturando bem, frequência cardíaca boa, a causa da redução da consciência é conhecida, né, irreversível, você pode acompanhar. Uma outra situação muito frequente, paciente crise convulsiva. O paciente fez a crise convulsiva, fez convulsão no carro, chegou para você lá na emergência, lá bufando, né, aquela respiração no estado pós-ictal, e está com Glasgow 7. Eu não devo entubar esse paciente. Eu devo observar, oxigenar, monitorizar. Eu só vou entubar se ele estiver em insuficiência respiratória. Aí é óbvio, eu não estou entubando por nível de consciência. Eu estou entubando por insuficiência respiratória. Porque por nível de consciência, se você acredita que ele está em estado pós-ictal, pós uma crise convulsiva, aguarda um pouquinho, observa que esse paciente vai voltar a respirar melhor daqui a pouco e vai acordar e vai interagir com você. Então, a escala de Glasgow, ela é uma escala muito bem validada, muito correta para o paciente de trauma. Para o resto todo, a gente pode usar para todo mundo falar a mesma língua, mas a gente não deve entubar qualquer paciente com Glasgow 8. A gente tem que avaliar caso a caso. O exame do fundo de olho. O exame do fundo de olho, gente, é bastante importante para a gente na emergência, para a gente na terapia intensiva, porque é uma visualização direta que a gente pode ter, né, de sinais sugestivos de hipertensão intracraniana.
Então, vejam só como é que é a margem do disco óptico, né? Ele é uma margem bem nítida. Quando esse paciente desenvolve hipertensão intracraniana, né, a protrusão ali do nervo óptico para dentro da retina faz com que a gente perca a nitidez dessa margem do disco óptico. E esse é que é o sinal de hipertensão intracraniana. Ver artéria, cruzamento de vaso, sinais de retinopatia hipertensiva diabética na nossa oftalmoscopia direta é muito viagem, cara. A gente não consegue ver, né, isso cai em prova, mas quem vê isso é o oftalmologista. A gente, como clínico na beira-leito, a gente vai ver se tem ou não tem edema de papila. Essa é a grande informação do fundo de olho. E em locais que a gente tenha ultrassonografia disponível, você pode também ver dilatação bainha de nervo óptico, que é um exame extremamente fácil. Ultrassonografia, você posiciona em cima do globo ocular e você consegue ver a largura do nervo óptico e medir para ver se ele tem sinais de hipertensão intracraniana. E quando o paciente está evoluindo para herniação, como é que é o exame físico desse paciente para a gente? Qual é a primeira alteração que a gente vai ver no paciente que está fazendo uma herniação, né, foraminar? Na verdade, uma herniação uncal. Porque herniação subfalcina, gente, altera a consciência, mas não altera o exame físico. Quando a gente hernia do espaço supratentorial para o infratentorial, a gente começa a ter alteração dos reflexos de tronco. A primeira delas, né, é a anisocoria. Por quê? Porque o uncus hernia e ele comprime o mesencéfalo. O mesencéfalo é onde estão os nervos responsáveis pela motricidade ocular. Então, vai comprimir o núcleo do nervo oculomotor e eu vou ter anisocoria. As pupilas vão deixar de reagir, né, pela mesma razão. E depois você vai ter perda do reflexo córneo-palpebral. O reflexo córneo-palpebral já é mais embaixo. O reflexo córneo-palpebral, a aferência dele, né, quando você passa a gazezinha na córnea, você está estimulando o nervo trigêmeo. E palpebral, porque quando você estimula o trigêmeo, o olho pisca. Então, se esse paciente já está perdendo o córneo palpebral, a herniação já está evoluindo, ela já está mais baixa, ela já está chegando a nível de ponte. Perda do reflexo óculocefálico, que é aquele de balançar a cabeça. Você balança a cabeça do paciente para um lado, para o outro. O que é a resposta normal? O paciente está parado na sua frente, está em coma, está lá entubado, e você movimenta a cabeça. O normal, quando você movimenta a cabeça, o olho continua olhando para frente, ele não acompanha a cabeça. Quando o olho acompanha a cabeça, é a perda do reflexo óculocefálico. A gente escuta sempre falar sobre o reflexo dos olhos de boneca, né? Eu acho esse termo muito ruim, porque tem boneca que mexe o olho e tem boneca que não mexe o olho. Então, quando que ele é normal? Ele é normal quando eu mexo a cabeça e o olho continua parado para frente. Quando que ele é normal? Quando eu mexo a cabeça e o olho mexe junto. Perda da resposta timpânica ao calor e frio, que é a prova calórica. A gente faz, né, um paciente com protocolo mortocefálico, a gente faz com estímulo de frio. Perda do reflexo de tosse e, finalmente, perda do controle do ritmo respiratório. A perda do controle do ritmo respiratório ocorre quando há herniação da tonsila cerebelar por dentro do forame magno, comprime o bulbo e acabou. Quando a gente perde todos os reflexos, a gente está diante de morte encefálica, que é a última consequência do paciente com a síndrome de hipertensão intracraniana com herniação. Mas mesmo o paciente que já faça uma herniação do uncus para o mesencéfalo, que já tem anisocoria, o prognóstico, infelizmente, já é muito ruim. Que essa nova escala de Glasgow, né, que eles pontuam a pupila, né, que não tem nenhuma informação, nada além daquilo que a gente já sabia. Né? O paciente chega na emergência, Glasgow 3 herniado, ele tem um prognóstico muito ruim. Então, quem deve ter a monitorização intracraniana, a pressão intracraniana monitorizada? A gente vai monitorizar quem? O paciente que tem um nível de consciência muito rebaixado, né? Aquele número mágico que eu falei, Glasgow menor que 9, né? O Glasgow de 8 para baixo. E presença de alteração estrutural cerebral na tomografia de crânio. Como é que a gente monitoriza? A ferramenta mais valiosa, então, é o exame clínico à beira-leito. Enquanto o paciente está acordado e está podendo ventilar, eu consigo examinar e ter uma boa ideia do status neurológico dele.
esse paciente foi entubado, sedado, acabou para mim, eu não consigo tirar mais quase informação nenhuma que não os reflexos de tronco. Então, no CTI do Santa Teresa, quando eu trabalhava lá, né, tinha muitas pessoas falavam comigo, poxa, doutor Carlos, não entuba o paciente não, que o doutor Carlos não gosta. E não é que eu não gosto que entube o paciente, eu acho que a gente tem que entubar o paciente que precisa ser entubado. Então, acontecia que existia um conceito, né, ainda existe, né, que é melhor eu entubar logo o paciente para proteger a via aérea. Está Glasgow 10. Eu acho que ele vai evoluir mal. É melhor eu entubar logo, porque isso é positivo, isso protege o paciente. Cara, isso não é verdade. A decisão de entubar a gente tem que ver caso a caso, mas de uma maneira geral, os pacientes em Glasgow 10, eu tenho uma monitorização muito mais fidedigna do que qualquer PIC, qualquer monitorização invasiva. Então, eu quero esse paciente fora do tubo. Eu só quero que ele vá para o tubo se ele estiver em perigo fora do tubo. O que é perigo fora do tubo? Paciente com Glasgow menor que 9, com lesão estrutural cerebral e risco de não proteger a via aérea. É isso. Então, o Glasgow baixou de 9. O paciente teve hemorragia subaracnoide, tem um grande dano cerebral, tem que tubar, não tem jeito, é claro, não tem nada contra isso. Mas eu não gosto de que sejam feitas intubações profiláticas, isso não existe, cara, isso não existe. O nosso exame neurológico é a ferramenta mais valiosa na avaliação beira-leito. Não tem nenhum exame complementar que seja melhor do que a avaliação clínica. Então, como é que a gente monitoriza a pressão intracraniana? O cateter de PIC. O cateter de PIC ele pode ter algumas posições diferentes. A gente tem a ventriculostomia, né, que é a PIC ventricular, que esse é o cateter mais interessante, porque ele tem a pressão mais fidedigna de todas. Além disso, ele é terapêutico, ele permite com que a gente drene líquor e ajude a gente a controlar a pressão intracraniana. O outro catéter interessante é a PIC intraparenquimatosa. Fica só o catéter dentro do tecido. Qual que é a vantagem de uma em relação à outra? A parenquimatosa, ele é um capilarzinho, cara, ela é fininha. Fica ali dentro do cérebro. Ela não é capaz de ser terapêutica. Porém, ela é interessante nos pacientes, por exemplo, paciente com insuficiência hepática aguda e encefalopatia hepática grau 4 e hipertensão craniana. E os pacientes geralmente estão com NR lá em cima, né? Um TAP totalmente alargado, uma coagulopatia grave. Se eu for passar uma ventriculostomia, eu vou matar ele. Isso aqui vai sangrar tudo, hemoventrículo. Agora, pode ser que esse paciente tolere muito bem um cateter parenquimatoso, porque ele é muito fininho. Então, é um cateter que é bastante interessante para paciente com discrasia sanguínea. Já a PIC subdural, ela fica numa posição onde ela não é muito fidedigna, é um cateter que não ajuda muito, dá muitos resultados falsos, é um cateter que eu particularmente não gosto. Então, o melhor de todo é PIC ventricular, depois PIC parenquimatose. E olha aqui uma curva de PIC. Vejam bem como é que é uma curva de PIC normal. A gente tem 3 picos relacionados aos batimentos cardíacos. Quando esse paciente começa a perder a complacência cerebral, o pico diastólico começa a ficar maior do que o pico sistólico. Isso diz para a gente que esse paciente está com a baixa capacidade de adaptação à pressão. Então, 2 pacientes com a mesma PIC, uma com a curva dessa e outro com a curva dessa, são completamente diferentes. Então, não é só o valor de PIC que importa para a gente, importa também a curva que esse paciente está apresentando durante a monitorização. Esse é um outro método de monitorização bastante interessante, que é o PTiO2. Esse é mais incomum da gente ver. O que é o PTiO2? O PTiO2 é como se fosse um oxímetro de cérebro. Ele é passado um cateterzinho que fica dentro do cérebro e ele mede a pressão do tecido cerebral de oxigênio, pressão solar de oxigênio. O que ele diz para a gente? Que se esse paciente estiver com baixa perfusão cerebral, eu vou ter hipoxemia do tecido cerebral, né? Esse tecido cerebral vai ter menor pressão de oxigênio e ele vai dizer para mim que esse cérebro está sofrendo dano. Então, esse é um dos princípios da monitorização multimodal. Eu boto um catéter de pressão para ver a pressão intracraniana, ao mesmo tempo que eu boto um catéter para ver a oxigenação. São 2 informações diferentes. Uma é uma informação de pressão, né, uma informação de hemodinâmica, e outra é uma informação indireta hemodinâmica, vendo a parte de oxigenação.
Então, é um catéter bastante interessante que ajuda muito na monitorização beira-leito. E um outro tipo de monitorização, né, se algum dia vocês quiserem que a gente faça uma aula inteira sobre monitorização multimodal, a gente pode conversar. Esse aqui é a microdiálise. A microdiálise eu nunca tive a oportunidade de ver funcionando em nenhum dos hospitais que eu trabalhei. Nem o Samaritano, nem o Papador, nenhum dos hospitais do Rio tem disponível. Né? Chegaram a ter durante um período muito pequeno de experimento. Mas qual que é o princípio dele? Eu passo um catéter dentro do tecido cerebral que ele funciona parecido com um catéter de diálise. O que ele faz? Ele faz uma troca, né, de solutos entre o tecido cerebral e aquele líquido que está circulando. Então, esse líquido, com a quantidade conhecida de eletrólitos, passa, ele troca com o tecido cerebral, traz esses eletrólitos de volta, que é captado num microcatéter. Então, esse dialisato, eu posso dosar glicose, eu posso dosar piruvato, lactato e glutamato, que são marcadores metabólicos. Então, o paciente pode ter, por exemplo, uma glicose sérica de 90, ele ter hipoglicorraquia. Né? Então, talvez esse paciente tenha que colocar a glicose dele um pouquinho mais alta. Então, a microdiálise pode dar informações metabólicas importantes. O acúmulo de lactato pode ser um sinal indireto de que esse paciente está tendo hipoperfusão cerebral. A relação lactato-piruvato também fala a favor, o aumento dessa relação a favor de hipoxemia cerebral. Então, é um catéter que é bastante interessante, mas ele é muito caro, o manejo dele é difícil, exige uma equipe treinada para manusear, acaba que, infelizmente, a gente não tem ele disponível no Rio, nunca vi funcionando. Então, quais são os alvos fisiológicos? O que a gente quer para o nosso paciente para que ele não tenha um dano cerebral secundário? A gente quer garantir um sistema fisiológico perfeito, o mais próximo do possível. Por quê? Porque o cérebro dele vai se regenerar sozinho. Eu só quero impedir com que ele piore. Eu quero que nada mais aconteça além daquele trauma grave que ele sofreu no acidente de moto. A partir dali, eu quero que o cérebro dele esteja protegido de qualquer outra coisa que venha acontecer. Então, quais são os parâmetros gerais? Uma pressão sistólica maior que 90, né? Uma pressão arterial média acima de 80, né? Uma saturação acima de 95, uma concentração de monóxido de dióxido de carbono de 35 a 40, né? Eu não quero hipercarbia, porque vai ter vasodilatação e aumento da pressão intracraniana. Também não quero hipocarbia, que vai ter vasoconstrição e hipoperfusão. Frequência cardíaca normal, frequência respiratória normal, uma pressão intracraniana menor do que 20, uma pressão de oxigênio cerebral maior do que 15, bulbo venoso jugular a gente quase não vê mais, mas uma saturação venosa, que é bem parecido com a saturação venosa central, é de 55 a 75, né, uma relação lactato-piruvato menor do que 40, então são todos esses parâmetros, né, os alvos fisiológicos que a gente tenta atingir no nosso paciente para que o cérebro dele tenha tempo para conseguir se recuperar o máximo que ele puder. E como é que a gente controla a pressão intracraniana, então? A primeira medida, e a mais rápida, e talvez a mais eficiente, é essa aqui, gente, medida postural. Isso é muito negligenciado na emergência. Trouxe esse exemplo da menininha aqui para a gente lembrar da infância. Quem nunca plantou bananeira, né? Você vira de cabeça para baixo. O que você sente na sua cabeça? Pressão. Aumenta a pressão intracraniana. O paciente que chega para você, que você suspeita que ele possa ter hipertensão intracraniana, num pós-trauma, que está pranchado, você deve tentar tirar ele da prancha o mais rápido possível, com a avaliação da coluna, né, pelo pessoal da ortopedia ou neurocirurgia. E, se possível, né, não puder tirar ele da prancha, você fazer com que a cama inteira se eleve, mesmo com ele pranchado, para que ele não fique a 0 grau. O paciente a 0 grau, a cabeceira a 0 grau, vai ter hipertensão intracraniana. Então, eu quero elevar a cabeceira o máximo possível, ideal em torno de 45 graus, uma cabeça bem centrada e jugulares livres de compressão, porque se o paciente está aqui assim, essa jugular de baixo está comprimida, vai diminuir toda a drenagem venosa do hemisfério cerebral. Paciente que está com o tubo amarrado, apertado na garganta, esse paciente vai ter uma restrição da drenagem venosa cerebral, vai aumentar a pressão intracraniana. Então, de todas as medidas para tratamento de hipertensão craniana, essa aqui é a mais rápida e a mais eficaz.
Soluções hiperosmolares, né? Então, as soluções hiperosmolares, a gente tem basicamente duas, né? O manitol e a salina hipertônica. Como é que é o manitol? O manitol é uma solução à base de açúcar. Quando você injeta o manitol, você causa vasoconstrição e você mantém uma osmolaridade elevada, causando diurese osmótica. Isso faz com que você vá drenar, que você vá desidratar aquele tecido cerebral para tentar fazer com que o cérebro comporte mais aquela massa que surgiu intracraniana. Ele pode ser feito via catéter periférico, ele deve ser feito o mais rápido possível, se possível até em bolsa pressórica, né? E ele tem um início de ação rápido, em 10 a 15 minutos ele está funcionando, e tem uma ação máxima em 20 a 60 minutos. Então, a solução que a gente tem nos hospitais é de 20%, a gente faz de 0,25 a 1 grama por quilo. Né? Se vocês quiserem anotar aí, vale a pena. Então, no paciente de 70 quilos, eu vou usar de 87 a 350 ml de manitol, uma talagada só, gente. É muita coisa, e é isso mesmo. E as complicações que podem acontecer: insuficiência renal aguda, hipocalemia, alcalose metabólica, estado hiperglicêmico. Eu gosto muito do manitol. O manitol ele é muito bom para o paciente na emergência que tem acesso periférico. Eu gosto mais ainda da salina hipertônica, porque ela aumenta a osmolaridade de forma direta. Não é igual o manitol, que de forma indireta, que ele vai pegar e vai gerar um, uma diurese importante, né, e vai fazer uma hiperconcentração do sangue. Ele tem ação osmótica direta, né, pela própria açúcar que ele é, mas ele também tem uma ação indireta por aumento da diurese. A salina hipertônica não precisa disso. Você manda sódio, a osmolaridade sérica sobe de forma linear. Ele só deve ser administrado em acesso venoso profundo. Por quê? Porque o sódio, na concentração de 20%, ele é muito vesicante. Vesicante é uma substância que queima a veia. A gente infunde de meio a 1 ml por quilo de 10 a 20 minutos. Né? Não pode ser feito em bolos na seringa, porque você pode gerar uma hipertonicidade tão grande e gerar uma vasodilatação paradoxal. A anatremia deve ser avaliada a cada 6 horas, idealmente, então de 6 em 6 horas de dosar o sódio, para a gente não errar a mão e fazer sódio demais. E as complicações são congestão volêmica, né? Mielinose espontânea, acidose hiperclorêmica, hipocalemia e necrose cutânea e flebite se fizer no periférico. O periférico tem que ser salina a 3%, mas aí você tem que fazer um volume muito gigantesco, demora mais. O ideal é no paciente com acesso venoso profundo a gente fazer ela purinha mesmo, salina 20. Então, sugestão para terapia osmolar no tratamento do paciente com hipertensão da craniana. O manitol, né, na dose que a gente falou anteriormente, pode repetir a cada 2 a 4 horas e pode ser no acesso periférico. A salina hipertônica, ela pode causar hipotensão se administrada muito rápido, então tem que ter cuidado. Ela necessita de um acesso profundo. Só que a gente tem um alvo sérico do sódio que ajuda a direcionar o nosso tratamento. Quando o nosso sódio chegar a 150, né, entre 145 e 155, a gente sabe que a osmolaridade vai ali estar em torno de 300 a 310. Isso é o máximo do benefício que a gente vai conseguir com a solução hiperosmolar. E depois a gente pode usar uma salina 3% para manter o sódio naquele alvo que a gente quer. Dosar o sódio a cada 6 horas, tá, galera? Controle da hipertensão da craniana. O que mais a gente pode fazer? Sedação otimizada, né? Então, os pacientes têm que estar sedados, bem sedadinho, né? Com hipnótico e com analgésico. O bloqueio neuromuscular. Se por acaso a pressão intracraniana estiver alta ainda com a sedação otimizada, o bloqueio neuromuscular pode ajudar a gente a controlar melhor, tirar toda a participação do músculo, né, na restrição da drenagem venosa. E a hiperventilação? Quando que eu vou usar a hiperventilação? A hiperventilação eu vou usar no paciente que está herniando. Por quê? Porque quando eu hiperventilo, eu lavo o gás carbônico, eu causo vasoconstrição. Causando vasoconstrição, eu diminuo a pressão intracraniana. Mas eu, ao mesmo tempo, diminuo a perfusão cerebral. Então, eu posso desencadear a isquemia pela hiperventilação. Então, eu tenho que usar ela com muito cuidado mesmo. Idealmente, a gente faz só com uma ponte. Hiperventila o paciente, está indo para o centro cirúrgico, vai abrir a cabeça e vai tirar o hematoma. Eu usar a hiperventilação como uma estratégia de manutenção, hoje praticamente não se usa mais. Só está autorizado se você tiver um bulbo venoso jugular para avaliar a grau de extração de oxigênio intracraniano. Então, é algo bastante restrito, a gente não usa praticamente nunca, né? Então, é uma medida mais salvadora no momento do caminho que o paciente está indo para o centro cirúrgico.
A derivação ventricular externa, que é o cateter de DVE, para drenar líquor, também ajuda a controlar a pressão intracraniana. E a cranectomia. A cranectomia, o que é? É retirar um pedaço de osso e permitir com que o cérebro, ao invés de herniar para baixo, né, pelo tentório, ele hernie para fora da cabeça. Essa é a medida mais eficaz de todas, mas é extremamente cruento, mas é uma medida definitiva. Hipotermia terapêutica a gente também pode usar para o controle da hipertensão intracraniana, mas com uma série de complicações também inerentes ao método. Então, eu trouxe umas imagens aqui para a gente poder ver. Olha só, esse aqui é um paciente com AVC isquêmico maligno. Olha só, grande efeito de massa, está começando a desviar a estrutura. Foi para a neurocirurgia, tiraram a calota craniana. Tirou a calota craniana, você veja que os ventrículos laterais voltaram a abrir de novo. Esse grande edema cerebral, ao invés de se direcionar para baixo e herniar, ele vai herniar para fora do cérebro. Você vai ver aquilo estufado para o lado de fora da cabeça, mas você vai prevenir o dano secundário, que é a nossa missão. E eu trouxe aqui uma fotozinha também do paciente com catéter de derivação ventricular. Vejam bem, esse catéter foi colocado aqui no ventrículo. Ele tem que estar alinhado com a orelha do paciente, com tragos da orelha, né? E a partir daqui a gente vai determinar a pressão de drenagem. Esse copinho aqui, né, que determina a partir de que altura, né, de coluna de líquido, eu vou ter uma drenagem de líquor para aliviar a pressão intracraniana. Então, as mensagens para a gente levar para casa. Né? Para qualquer enfermidade, tempo é fundamental. Não tem nenhuma enfermidade da medicina que não vai se beneficiar se a gente fizer um tratamento efetivo e mais rápido. Isso vale para tudo, isso vale para oncologia, isso vale para endócrino, isso vale para cardio, vale para nefro, vale para qualquer um, gente, sem exceção. Algumas doenças, o tempo é muito mais limitante. Isso vale para doença isquêmica miocárdica, doença isquêmica cerebral. Mas tempo é importante para todo mundo. Quanto mais eficiente nós formos, melhor. Nas doenças neurológicas, o tempo é mais apertado. Por quê? Porque o cérebro é chato, o neurônio é chato, ele é exigente, ele precisa que tudo seja feito rápido. E não é uma prerrogativa exclusiva do sistema nervoso central, como falamos, a gente tem que cuidar bem do nosso nervo periférico também. Sem nervo periférico, a gente não consegue andar. Então, quanto mais eficiente nós formos, melhor para os nossos pacientes. E devemos estar sempre comprometidos com o nosso paciente. A gente tem que estar ali, cara, pô, quero fazer o meu melhor, quero fazer o meu melhor. A gente tem que estar sempre pensando, né, em fazer o nosso melhor. A gente não pode se acomodar. É algo que é comum de acontecer na nossa profissão. Nossa profissão é muito maçante. Então, vocês vão ver que ao longo do tempo a gente vai ficando cansado e a gente passa por alguns momentos que a gente desanima e perde aquele ímpeto, né? Então, tá lidando com o aluno, tá lidando com vocês, a faculdade, é muito bom, porque o aluno tem aquele ímpeto, cara, a gente tem que estar sempre com aquele ímpeto de fazer o melhor, eu quero melhorar, eu quero fazer com que o meu paciente fique cada vez melhor. E o fim do nosso trabalho não pode ser o dinheiro, né? Por que eu trouxe essa informação? Porque eu não quero que vocês nunca trabalhem num local que vá obrigar vocês a trabalharem sob estresse e sob uma pressão que impeça vocês de fazer o melhor, né? A gente precisa de tempo, né? Da mesma forma que o nosso cérebro precisa, né, que a gente faça as coisas rápido, para a gente fazer o nosso melhor e fazer bem feito, a gente precisa de tempo. Então, se você vai trabalhar num local que tem 2 médicos e tem uma média de atendimento de 300 pacientes no plantão, cara, você vai ter que atender 150 pacientes em 12 horas, 100 pacientes em 12 horas, que a gente vê com uma certa frequência. Isso é insano. Você nunca vai conseguir entregar um bom trabalho. Então, o fim do nosso trabalho não pode ser dinheiro. O fim do nosso trabalho é que o nosso paciente saia bem. Então, a gente tem que sempre procurar trabalhar num local que ofereça o recurso mínimo para a gente fazer o nosso bom trabalho, que ofereça condições de trabalho adequadas para que a gente possa fazer uma boa medicina. Tá? Então, a gente nunca deve sacrificar a qualidade do nosso trabalho para poder ganhar mais um dinheirinho. Tá bom, gente? Isso que eu queria passar para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, eu estou à disposição. Eu sei que eu falei rápido pra caramba, mas é porque era muito assunto. Oi, a gente está sem nenhuma dúvida no chat, mas
Primeiro, muito obrigada, doutor Carlos, assim, foi muito boa a aula mesmo, muito boa. A gente precisa desse conteúdo porque a gente não tem ele na nossa graduação e faz muita falta quando a gente se forma. Então, te agradeço muito por ter ministrado essa aula tão completa, foi realmente muito, muito boa. Eu fiquei com uma dúvida que é sobre, na verdade, é mais uma curiosidade. O senhor estava falando da microdiálise e que ela dava alguns parâmetros específicos, né? A glicose, o lactato. Quando você não tem a microdiálise, que é praticamente todos os cenários, existe uma outra forma de você ter esses parâmetros ou a gente só não avalia mesmo? A gente só não avalia. Uhum, A gente sempre tem aquela discussão, vocês já devem ter feito algumas vezes, sobre o catéter de Swan-Ganz na cardiologia, né? uhum, Catéter de Swan-Ganz não diminui mortalidade, né? Nenhuma monitorização, a princípio, ela vai diminuir mortalidade, né? Agora, a gente saber usá-la de forma correta faz com que a gente possa, sim, ter uns resultados bem interessantes. Então, trazendo para a neurologia, vamos ver algumas situações interessantes de neuromonitorização. Uma até que eu me deparei. Era um paciente que tinha sofrido um traumatismo crânioencefálico difuso. O paciente ficou grave pra caramba, botou monitorização de pique, botou pressão tissular de oxigênio. Então, a gente aqui tem 2 parâmetros para a gente monitorizar. Esse paciente evoluiu razoavelmente bem, ele tinha uma pique boa e uma PTO2 boa. E aí passou o pessoal da rotina, na época era o plantão, e falou, Carlos, ó, o paciente ali está bem, vamos fazer um TC de crânio. Fez o TC de crânio, o TC de crânio estava razoável. Vamos suspender a sedação. Eu falei, pô, beleza, vou tirar a sedação, vamos ver como é que esse paciente vai acordar. Eu fui lá, fechei o sedativo, estava com propofol, remifentanil, drogas de minha vida curta. O uhum, paciente rapidamente começou a hiperventilar. Começou a hiperventilar e ele estava com capnógrafo também. Aí eu olhei que assim que ele começou a hiperventilar, o que é que acontece com a capnografia? Foi caindo, né? E aí, o que aconteceu com a PIC? Né? O que você imagina que tenha acontecido com a PIC? A PIC começou a cair. Então, os pacientes que já tinham uma PIC boa começou a cair ainda mais. Aí eu fiquei todo feliz, né? Falei, pô, que bom, né? Vamos talvez daqui a pouco conseguir estubar o paciente. Tá aí, a PIC está baixando, mas aí eu olhei para a PTO2. O que aconteceu com a PTO2? Começou a baixar também. Então, o paciente ainda não estava na hora de acordar, porque eu acordei ele, ele estava tão sensível ainda que ele hiperventilou um pouco, a pique baixou, mas ele ainda estava tão dependente que aquela vasoconstrição que aconteceu cerebral baixou a pressão tissular de oxigênio, provavelmente aquele cérebro dele estava em sofrimento. Então, a monitorização multimodal me permitiu entender que eu não estava no momento de tirar a sedação e de começar a acordar ele. Se eu não tivesse a PTiO2, eu ia deixar esse paciente acordar, ele ia ficar hiperventilando ali o dia todo, o cérebro dele poderia sofrer mais e eu não ia saber, né? A microdiálise, como que ela poderia entrar? Vamos supor um cenário que você está dentro do CTI, esse paciente está com microdiálise, PTO2 e pique. PTO2 normal, pique normal. E você, com uma meta de controle glicêmico, né, resolveu que esse paciente não deveria ter uma glicose maior do que 150, vamos supor, que era a meta daquele setor. O paciente estava com 130 de glicose, estava dentro do seu alvo. Aí, a microdiálise, você geralmente tira catéterizinhos a cada 1 hora. Aí você foi lá e pegou aquele dialisato e foi dosar. Quando você foi ver, esse paciente estava com hipoglicorraquia. Ela te deu uma informação extra. Esse paciente tinha pique boa, ele tinha PTO2 boa, os parâmetros perfusionais dele estavam bons, mas aquela glicose sérica não se refletia na glicose, né, licórica. Então, esse paciente, talvez você tolerasse a glicose um pouquinho maior. Você tolerasse a glicose de 150, 160. Né? Então, ele te dá uma outra informação ainda. Então, as informações, elas se complementam. São várias formas de ver o mesmo problema. Né? Mas é um parâmetro que a gente só consegue através da microdiálise mesmo, porque a concentração sistêmica pode estar completamente dissociada da concentração licórica desses subprodutos. entendi.
Entendi. Eu perguntei porque realmente eu nunca tinha visto essa análise, né? Foi a primeira vez que eu ouvi falar e aí eu fiquei na dúvida. E uma outra dúvida que eu tive, mas eu não sei se está muito tarde, dá para dá para responder? Pode Dá? falar, tá tranquilo. Na hora que É, as crianças começarem a gritar aqui, a gente para. é quanto à sedação. Eu não sei se isso se repete na prática, mas a gente aprendeu que a maior parte dessas drogas para iniciar a sedação, elas são hipotensoras. E aí, nesse caso, você acaba selecionando uma droga específica ou você pode fazer a sequência rápida com o que a gente tem mais, assim, de prática Ah, mesmo? não, essa pergunta é muito boa. Essa pergunta é muito boa. Também é um equívoco comum no paciente de trauma. Geralmente, o paciente que chega na sala de trauma, para quem não está muito habituado a lidar com os pacientes neurológicos, chega o paciente Glasgow 5, TCE grave, moto, sem capacete, Glasgow 5. Esse paciente não está reagindo quase nada. O que normalmente as pessoas acabam instintivamente pensando? Ah, eu não vou sedar, eu vou entubar esse paciente sem sedação para não induzir hipotensão, né? E tudo bem, ele já está comatoso mesmo, um pouco vai reagir. Isso é um equívoco muito grande. Por quê? Quando você faz a laringoscopia e esse paciente faz qualquer esforço, às vezes aquele úncus que já está ali na beira para poder herniar, ele termina de herniar. E aí, poucos minutos com ele herniado, já era. Danificou o mesencéfalo, acabou a formação reticular ascendente, perdemos o paciente. Então, o paciente que chega para a gente no cenário de trauma, a gente tem que fazer sequência rápida. Tem que sedar o cara e ecurarizar. Por quê? Porque qualquer esforço de vômito ou briga que ele fizer com a sua intubação pode ser o gatilho final para que ocorra uma herniação. Mas aí você tem que ter essa preocupação sua. Eu também não posso induzir hipotensão, porque um episódio de hipotensão bota o nosso prognóstico para metade, né? Dobra a mortalidade. Então, o ideal é você fazer sedativos que não causem hipotensão. De uma maneira geral, né, você pode fazer tomidato, né, que a tomidato é muito seguro e não causa hipotensão. Pode fazer uma dosinha de fentanil e bloquear normalmente. Pode bloquear com succinilcolina, com rocurônio, se você tiver à mão, não tem grandes segredos. Se você só tiver midazolam, pode fazer midazolam também. Só que aí você faz uma dosinha mais baixa. Eu vejo muito na emergência as pessoas fazerem 15 miligramas de midazolam da vezada. Pum, faz 15 de uma vez. Eu já vi alguns pacientes fazerem hipotensão severa, porque é, um, é uma coisa própria, né? Tem pessoas que são muito sensíveis. Então, se você está dentro de um cenário ali, onde você não está seguro para entubar, por exemplo, o paciente está hipotenso, está sem acesso venoso, e se você estiver ventilando o cara bem na mão, o grande conceito que a gente tem que ter é o quê? A gente não tem, no cara que tem alteração da consciência, não é uma emergência de eu entubar, né? Desde que eu consiga ventilar, eu preciso ventilar, eu não preciso entubar. Eu preciso que ele tenha uma saturação boa. Então, o paciente chegou para você no contexto de trauma, pranchado, colete, né, cervical. Você não está em condições de entubar, bota um umbu, começa a ventilar, acompanha a saturação, chama o pessoal da cirurgia, monta tudo, organiza tudo. O paciente está mega hipotenso, né, você está com medo de sedar, o cara chocar e piorar muito mais. Se tiver uma veia calibrosa periférica, né, tranquila, que você possa fazer uma dosinha de noradrenalina na periférica, você pode fazer noradrenalina. Você prepara todo o terreno. Quando está tudo tranquilo, você vai entubar. No dia a dia, a gente acaba ficando no ímpeto de começar pela intubação. A gente não começa pela intubação, desde que você consiga ventilar. Então, no ABCD, né, se você não conseguir ventilar, aí a situação aí é trevas. Porque aí você tem que garantir que ele tem oxigenação. Se garantir oxigenação, que seja máscara com ambu, você vai se cercando, se segurando, deixando o seu ambiente seguro, chama alguém mais experiente para estar do teu lado, pede para funcionar o acesso venoso profundo, bota a veia de um lado fazendo volume, correndo volume, do outro lado bota um cheirinho de adrenalina para aumentar o tônus vascular. Tá tudo belezinha? O paciente continua saturando a 100%? Beleza, gente, vamos lá. Etomidato, fentanil, succinilcolina, bloqueou, intuba. Então, não tenha pressa de entubar o paciente que você é capaz de ventilar na mão. Ventila na mão e prepara o resto todo.
Ótimo. Muito obrigada. Eu acho que a gente não tem mais nenhuma dúvida aqui também no chat. Tem muitos elogios, o pessoal gostou muito da aula. Foi Que realmente, bom. foi realmente muito boa, assim. Eu sou muito fã do seu trabalho no Round, então para mim é uma honra ter Obrigado. uma aula aqui. Foi muito boa mesmo. Muito obrigada. Vocês estão em qual período agora? Todo mundo indo para o final da faculdade, né? Talvez mais para o final do período a gente vai É. se encontrar mais aí nas aulas. Ah, tomara, tomara. A gente tá, o meu período, a gente tá no oitavo, né? A gente vai pro nono agora, mas tinha um pessoal até mais avançado. Tinha um pessoal do 10º aqui, um pessoal do 11º. Que bom. Deu um E sempre vocês pouquinho para todos os precisarem de algum estudantes. assunto, pode falar comigo. Eu tento me desdobrar aqui para a gente Tá bater um bem, papo sobre tá bem. neuroterapia intensiva neurológica, que é um assunto Nossa, muito vai ser bacana. ótimo. Vai ser ótimo. Muito obrigada, doutor Carlos. Nada. Agora a gente vai dar uns avisos, então, se o senhor precisar sair também, sem problemas. Então, eu vou lá. Então Tchau, tá. tchau, gente. Boa noite para Tchau. vocês. Boa Obrigado noite. aí. Tchau, tchau. Então, pessoal, agora eu vou fazer o sorteio, que é o sorteio do Donut. E, e é isso, basicamente. Só tem 11 pessoas aqui, então, na verdade, tem 19, mas vai ser bem rapidinho. E a gente, vou fazer esse recado para vocês, mas depois a gente vai botar isso no Instagram também.